Ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Talvez, antes da gente tentar responder a essa pergunta, seja necessário a gente entender um pouco melhor esse sentimento. A ansiedade é considerada hoje por muitos como o mal do nosso século. Não sei se você sabia disso. A ansiedade é um transtorno das emoções que implicam em um impacto no nosso estilo de vida, nos levando muitas e muitas vezes a um estado de impossibilidade de ações concretas no nosso dia a dia. Conforme a Sociedade Brasileira de Psicologia define, a ansiedade é a resposta do nosso corpo diante de uma situação desagradável. Pode-se dizer que é uma reação de aviso do próprio organismo, uma maneira de indicar que temos algum tipo de desequilíbrio. Então, de acordo com os psicólogos, essa é a definição, esse é o quadro, ok, da ansiedade. A ansiedade tem causas psicológicas, como, por exemplo, medos irracionais, porque tem medos que são racionais, situações que realmente geram medo na gente, uma situação complicada, mas tem alguns medos que são irracionais, Eu não vou dizer que medo de barata é irracional, porque senão eu vou apanhar da minha esposa, Então, medo de barata é muito racional, gente, é muito racional, ok? Mas tem alguns medos que são irracionais, Uma outra manifestação, por exemplo, psicológica da ansiedade é a autoconsciência exagerada. Ou seja, todo mundo precisa ter essa concepção de autoconsciência, Quando você vai num lugar, por exemplo, você não achar que você é a cereja do bolo, E você ser comedido e tal, mas tem pessoas, de acordo com os psicólogos, que essa autoconsciência é exagerada. Então a pessoa está sempre achando que ela é um estorvo, ela está sempre achando que ela atrapalha, as pessoas quando ela chega num determinado lugar. É um outro sintoma aí psicológico, E outras coisas como lembranças ruins, perfeccionismo. De acordo com os psicólogos, há também sintomas que podem se manifestar de modo físico, ok? Com relação à ansiedade, como por exemplo, pessoas que estão no processo de ansiedade, na maioria das vezes sofrem de insônia. Outra manifestação é o roer unhas, tensão muscular, tem algumas situações que os músculos ficam tão tensos que você não consegue nem se mexer, dores no corpo, enxaquecas, hiperidrose, que são pessoas que suam em excesso. De acordo com os psicólogos, essas são algumas manifestações físicas, ok? Que podem nos levar a perceber que nós estamos passando por um processo de ansiedade. São muitos os fatores que podem provocar ansiedade na nossa vida. Por exemplo, um estilo de vida muito ocupado, e estressante, ok? Onde você tem uma agenda muito pesada, que você precisa o tempo todo estar respondendo, pode gerar ansiedade. Problemas econômicos na vida da gente pode gerar ansiedade, ou problema familiar. Quem é que não tem aí? Sempre alguém na família que gera, algum tipo de ansiedade na gente. Um ambiente hostil, Você está em algum ambiente onde você sente que você está sendo hostilizado, Isso pode gerar ansiedade. Preocupações excessivas por causa de algum assunto que você tenha que ligar. Por exemplo, você está estudando para um concurso, e às vezes as pessoas são tomadas de ansiedade com relação a esse período, porque eles têm que lidar com esse assunto do concurso e acabam extrapolando. Consumo de estimulantes, ok? Cuidado com os Red Bulls aí, hein? Cuidado com a quantidade de café que toma também, porque isso pode produzir muitas e muitas vezes ansiedade na gente. Hoje a ansiedade, ela é encontrada. Por que ela é considerada hoje por muitos como um dos principais males existenciais? Porque ela é encontrado de forma generalizada, ok? Na sociedade, não apenas em termos numéricos, mas em termos de classes, ok? De idades. Então, a ansiedade, ela é algo que acontece, por exemplo, hoje na vida de adultos, principalmente aqueles que são profissionais de alta performance, tende a se manifestar mais ansiedade. Em adolescentes, ok? Por causa da
alta exigência que se tem hoje nos estudos com relação a eles, já com aquele negócio de que o menino ele tem que ser o cara, né, que vai passar em primeiro lugar, né, no vestibular e tudo mais. Então toda essa pressão em cima dos adolescentes. Em grávidas, existem muitas manifestações de ansiedade em mulheres na gravidez, principalmente se a mulher está tendo a primeira gravidez dela, e em algumas situações essa ansiedade se manifesta depois da gravidez, como uma depressão, por exemplo, né, pós-parto, que aí já é uma situação até mais complicada. E tem sido alvo de muito estudo hoje pelos psicólogos a questão das crianças, né? Crianças muito novas com ansiedade, não é? Que coisa que antigamente a gente não via. Criança brincava, né? Criança não estava ansiosa com nada. O meu pai está aí para cuidar de mim e tudo mais. Mas hoje muitas crianças vivem essa ansiedade. Pelo que eu pesquisei e li, por exemplo, uma das causas de ansiedade na vida das crianças é quando o amiguinho fica sabendo, através de um outro amigo, por exemplo, que os pais do amigo se separaram. E aí ele começa a ser tomado muitas e muitas vezes de ansiedade quando ele olha para a sua família, para os seus pais, e ele vê os pais discutindo, ou brigando, né, com medo de que os pais se separem, como o pai do amigo, né, das causas que geram essa ansiedade aí na criança. Então, a ansiedade é a principal razão do uso hoje de medicamentos como ansiolíticos, principal causadora de dependência do álcool. Sabia disso? A principal causadora de dependência do álcool é a ansiedade e outras formas de vícios, né, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então agora eu vou voltar à pergunta. Você se considera uma pessoa ansiosa? Ou quem sabe você convive com pessoas ansiosas? Essa é uma realidade que está presente dentro da nossa sociedade. Não adianta a gente dizer, fingir, não, isso não me atinge. É uma realidade. Como é que a gente pode lidar com isso? Como nós podemos lidar com a realidade da ansiedade de modo que nós possamos vê-la como uma emoção que seja reciclada em nossas vidas? Eu quero olhar um texto bíblico para a gente poder responder isso com a sabedoria bíblica. Em Romanos capítulo 5, versos 12 a 21, você pode abrir a sua Bíblia lá ou ligar a sua Bíblia lá, em Romanos 5, 12 a 21. Nesse texto, escrito sob a inspiração do Espírito, através do apóstolo Paulo, que foi um dos primeiros seguidores de Jesus. Após o Espírito ter sido derramado, né, nós encontramos uma resposta da sabedoria bíblica que processa essa reciclagem emocional da ansiedade na nossa vida, no nosso coração, ok? Como a gente fez nos outros sentimentos, né, nas outras emoções, a gente quer começar pensando no que nos intoxica, ok? O que produz a ansiedade em nós? Nós vimos aqui vários sintomas, vimos várias razões e causas sociais, mas eu queria propor uma perspectiva teológica aqui, ok? O que nos intoxica com a ansiedade é uma percepção equivocada da nossa performance. A principal fonte de intoxicação, não que aquilo que eu acabei de falar não nos intoxique, mas a principal fonte de intoxicação de nossas emoções com a ansiedade é uma compreensão equivocada que nós temos de nós mesmos, diante da vida, diante da realidade que nos cerca, ou seja, nossa performance. Como nós somos capazes de lidar com as circunstâncias, com a vida, com a nossa história. Nós vivemos numa sociedade que impõe sobre nós essa ideia de que nós temos que ser os melhores dos melhores dos melhores, que nós precisamos dar certo. Semana passada eu estava falando, junto com a Suzy, numa
no encontro de obreiros e missionários da Mocidade para Cristo no sul do país, em Florianópolis, em Santa Catarina, e aí depois eu estava conversando lá com um dos pastores, que eu fui pregar na igreja dele depois, e ele estava falando de que a realidade de Santa Catarina, a realidade do pessoal ali em Florianópolis, era uma realidade muito de alta performance, de alta exigência. Porque os colonizadores antigos, eles haviam vindo, eles haviam trabalhado a terra, eles vieram com uma vida muito simples e eles se tornaram pessoas ricas. Eles se deram muito bem, trabalhando na lavoura e tudo mais. Era uma igreja luterana, eu estava falando com colonos alemães, né? E que hoje a gente vive uma outra realidade, mas que esse sentimento, essa perspectiva, continua presente na vida dos filhos, na vida dos netos, né? Essa expectativa de que você precisa se dar bem na sua vida. Você tem que fazer as coisas para que você seja alguém que tenha uma vida em termos sociais bem-sucedido. Então nós vivemos essa realidade dentro da nossa sociedade. Desde cedo, desde pequenos, nós somos influenciados por essa ideia de que nós precisamos dar certo. Por essa ideia de que a vida é feita o resultado da vida é feito a partir das nossas escolhas. É fruto do nosso desempenho, da nossa capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Isso é tão paradigmático para a gente, dentro da nossa sociedade, que quando a gente ouve o que eu estou dizendo aqui, pode até cair no coração da gente, nos ouvidos da gente, de uma forma meio estranha. A gente pode até ouvir isso que eu estou dizendo, pensando assim, mas não está correto, não é certo, não é assim? Eu não tenho que fazer o meu melhor, eu não tenho que dar o meu melhor? Eu não vou colher aquilo que eu planto? As coisas não são resultados realmente daquilo que eu trabalho? Veja, toda a nossa cultura está marcada por esse conceito que nós merecemos o que nós alcançamos. Marcada pela realidade da causa e do efeito. O problema é que quando a gente vai para a realidade, a gente vai para a prática, a gente vai perceber que isso não funciona muito assim. Mas isso é o que nós carregamos no nosso coração. Veja, até mesmo a religião é marcada por esse conceito de causa e efeito. Seja a religiosidade popular que nos cerca, seja a religiosidade católica, seja a espírita, e eu vou ousar dizer que até mesmo a evangélica. Muitas e muitas vezes, a ideia que nós temos é que se a gente se desempenhar bem, então Deus vai nos abençoar. Se a gente se desempenhar bem, se a gente fizer o melhor da gente, então Deus vai nos abençoar. Ou seja, eu mereço a bênção. Porque eu fiz o melhor que eu podia. A Bíblia apresenta para a gente esse caminho logo no começo, em Gênesis capítulo 4. Se você pensa assim, eu quero dizer para você que você está seguindo o caminho de Caim. Você não está seguindo o caminho de Abel. Você está seguindo o caminho de Caim. Você está chegando diante de Deus e dizendo, Deus, o Senhor é obrigado a me abençoar, porque está aqui o fruto do meu trabalho. Aqui o fruto das minhas mãos, está aqui. Então o Senhor tem que me abençoar. Só que o problema é o seguinte, se nós lidarmos com a vida numa situação assim, então nós sempre vamos estar em tensão. Porque sempre vai depender de nós o desempenho para fazer com que as coisas continuem funcionando bem. Para que as coisas continuem acontecendo do jeito que deveriam acontecer. E quando nós experimentamos qualquer tipo de luta, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de instabilidade, se a nossa relação com Deus é estabelecida dentro desse princípio, dentro desse paradigma, nós vamos ficar inseguros, nós vamos ficar ansiosos, nós vamos dizer, peraí, o que eu fiz de errado? Por que Deus não está me abençoando? Por que as coisas não estão dando certo? Então, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre nós, sobre o nosso desempenho, sobre a nossa capacidade? Veja só, os 2 primeiros versículos desse texto definem para a gente como a palavra de Deus apresenta a perspectiva em relação à vida da humanidade, de uma maneira geral.
O texto começa dizendo assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Deixa eu fazer um parênteses. Quando Paulo está falando aqui de pecado, ele não está pensando naquelas coisinhas erradas que a gente faz, ok? Isso são frutos do pecado. A expressão de Paulo aqui, pecado, é quando a nossa rebelião contra Deus, quando nós nos portamos diante de Deus dizendo: não, eu vou governar a minha própria vida, ok? Então esse é o sentido da palavra pecado aqui. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, o caos, a consequência do pecado, assim também a morte, o caos, veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens, inclui a mim, todos os homens, inclui você. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é o seguinte: não é a lei que traz o pecado já está no mundo. Ele está no mundo desde o momento que nós experimentamos a realidade da rebelião sendo exercida pela humanidade, em Adão e Eva, que nos representava. Ele diz assim: mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a prova de que o pecado já estava presente, apesar dele não estar sendo levado em conta, porque não tinha lei, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. A lógica de Paulo aqui é a seguinte: se o pecado é uma realidade por causa da lei, então, antes de vir a lei, não deveria ter morte. Mas a morte estava presente. Por quê? Porque o pecado era uma realidade, a rebelião era uma realidade. Então por que vem a lei? A lei vem para que a gente possa perceber essa realidade. Ele diz: a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Por exemplo, Sete, que foi um dos filhos de Adão, ok? E outros, o qual era um tipo, Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. O que esse texto está nos dizendo? Veja, o que a palavra de Deus está nos dizendo nesse texto é que não há nada que possamos efetivamente fazer para mudar a realidade que nos cerca. É isso que está sendo dito. Por quê? Porque nós não temos uma performance qualificada para isso. Porque nós estamos afetados pela realidade dessa rebelião. Nós vivemos em um sistema que está marcado pela rebelião gerada pela humanidade. Qual é a implicação disso? A implicação disso é que, por melhor que possamos fazer as coisas, nosso sistema está corrompido. Ele está inclinado para o caos. Assim como todo ser humano está inclinado para o caos. A falta da gente reconhecer isso é a principal razão da produção de ansiedade na nossa vida. A falta dessa percepção de que sozinhos, por conta própria, com a nossa própria capacidade, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa tecnologia, com toda a nossa sociologia, com toda a nossa psicologia, com toda a nossa filosofia, com todas as outras fias que existem por aí afora, nós não vamos dar conta de resolver a vida. Vai gerar ansiedade em nós. Se você, vamos usar um exemplo aqui da educação de filhos. Se você pensa na educação dos seus filhos, se você investe melhor que você pode investir na vida dos seus filhos, sem essa percepção, ok? De que você está inserido num sistema falido, ok? Você vai ter aquela expectativa de que então as coisas vão funcionar bem, mas aí você vai se deparar com realidades que não vão estar funcionando bem. E você vai dizer: epa, peraí, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo correto? Quantos pais e mães estão aqui que não têm esse sentimento no seu coração com os seus filhos? Será que eu estou criando eles certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que é desse jeito mesmo?
Aí, com todo respeito aos psicólogos e tudo mais, que tem o seu lugar, mas aí vem um e fala que a coisa é de um jeito, vem outro e fala que a coisa é do outro jeito, vem outro e fala que a coisa é do outro jeito, entendeu? E você começa a se tomar de ansiedade, dizendo, nossa, mas o que eu faço? Será que está correto? Será que está certo? Aí a gente vê uma manifestação, por exemplo, de uma crise de pânico num filho da gente, ou um momento de rebelião, e a gente se descabela. Eu não, né? Mas vocês se descabelam, entendeu? Por quê? Você fala assim, eu fiz tudo errado. Não é? Então isso toma a gente de ansiedade. Por quê? Porque nós esperamos além daquilo do que realmente nós poderíamos ter a partir de nós mesmos. Eu poderia te dar um outro exemplo, a maneira que nós lidamos, por exemplo, com a perspectiva do que nós julgamos ser socialmente aceitável. Você já viu como as pessoas lidam com isso hoje? Aquilo que é socialmente aceitável, ou, numa outra expressão, politicamente correto. Não é? A gente vive carregado de ansiedade dentro da nossa sociedade. Será que eu posso falar isso? Será que eu posso pensar assim? Será que eu posso dizer tal coisa? Se eu olho duas pessoas que estão andando juntas num shopping, de mãos dadas, do mesmo sexo, eu começo a ser taxado e julgado porque eu sou preconceituoso, mas eu não falei nada, eu só olhei. Não, mas você está sendo preconceituoso. A nossa sociedade vive essa perspectiva. A gente está dentro do nosso trabalho e a gente vive ansioso porque a gente não sabe se o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente diz pode ser usado amanhã contra a gente. E aí aquilo que alguns julgam, né, socialmente inadequado, porque você fez, daqui a pouco está sendo feito por outro e está dizendo, não, está tudo certo. Por quê? Porque mudou a perspectiva. Mudou a perspectiva. Você ter um casal, por exemplo, num lugar público se beijando, ok? É visto e olhado muitas e muitas vezes pela sociedade dizendo assim, isso aqui não é lugar de se fazer isso. Mas se as duas pessoas que estão se beijando são dois homens ou duas mulheres e você disser isso, então você está sendo preconceituoso. Essa é a realidade que nós vivemos dentro da nossa sociedade. E isso gera ansiedade para a gente o tempo todo, porque o tempo todo nós não estamos sabendo se nós estamos fazendo as coisas certas ou não, se nós estamos nos comportando da maneira correta ou não, se nós vamos produzir o correto ou não, se o que nós falamos, pensamos é conveniente ou não. Nós queremos tomar as nossas próprias decisões, nós queremos fazer as nossas escolhas. Todo mundo quer fazer isso. O problema é que a maioria não quer lidar com as consequências das escolhas que fazem, das decisões que tomam. Então a ansiedade toma conta de nós, porque nós percebemos que se espera de nós, que as pessoas esperam de nós, e às vezes nós mesmos esperamos de nós, além daquilo que realmente nós podemos dar. Então o que a Escritura apresenta para mim e para você, como intoxicação que gera essa ansiedade, é uma falsa percepção de quem nós somos. Nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos. Nós não somos tão legais quanto a gente acha que é. A humanidade não é tão justa quanto ela acha que ela é. Não é. O cenário, se a gente olhar para o cenário da humanidade de uma forma geral, não é essa a perspectiva. Aquilo que a gente cobra de justiça em relação aos outros, a gente acha que é injusto se for cobrado em relação a gente. Nossos julgamentos são parciais. Então, essa falta da percepção correta de quem nós somos nos intoxica com a ansiedade. Você, como mãe, é intoxicado por ansiedade quando você acha que é o seu desempenho, ou como pai, que é o seu desempenho que vai fazer com que o seu filho seja alguém bom. Não é. Se você depender só do seu desempenho, nada garante. Porque nós vivemos num sistema marcado pela rebelião.
Não são poucas as vezes que eu converso com pessoas que dizem para mim, mas pastor, eu não entendo, eu fiz tudo certo. Eu sempre achei que eu estava criando os meus filhos da maneira correta. Como é que isso aconteceu? Como é que ele foi se envolver com drogas? Como é que ele foi seguir esse caminho? Como isso aconteceu? Porque não é apenas a nossa capacidade. Então, se nós entendermos a intoxicação, a perspectiva que vem agora é como a gente se livra disso, como a gente se desintoxica. Para a gente se desintoxicar da ansiedade, nós precisamos de uma percepção correta da obra de Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é justamente que Deus, através de Jesus Cristo, fez aquilo que eu e você, que nós não somos capazes de fazer. Através de Jesus, Deus fez na humanidade, pela humanidade, aquilo que nenhum ser humano daria conta de fazer. A única maneira de nós lidarmos de modo definitivo, então, com a ansiedade, é nós termos essa visão verdadeira e prática da compreensão do que Jesus realizou em nosso favor. Dentro da nossa cultura popular, religiosa, muitas pessoas conhecem Jesus, né? A figura de Jesus. Se você conversa com uma pessoa e pergunta para ela, sabe quem é Jesus? Fala, eu sei. Sabe quem? Ele morreu numa cruz. Dentro do contexto, muitas e muitas vezes, da igreja, a resposta é, por que Jesus morreu numa cruz? Para não deixar a gente para o inferno, para levar a gente para o céu. Veja, embora isso não esteja errado, isso é uma percepção muito limitada da obra de Jesus, do que Jesus fez. A morte e a ressurreição de Jesus é a forma que Deus utilizou para acabar de vez com o principal fator que gera ansiedade na nossa vida: a nossa performance. A morte e a ressurreição de Jesus tem como ponto principal a minha morte e a sua morte. Para que eu e você possamos ressuscitar em Cristo Jesus. Para que eu e você possamos depender não da nossa performance, mas da performance dele. O Evangelho diz respeito à performance de Deus em nosso favor, mediante a sua graça, operando em nós. Veja, isso me liberta de toda ansiedade. Não depende de mim, não depende da minha performance, não depende da minha capacidade, depende da performance de Jesus. Através da vida perfeita de Jesus Cristo, da sua obra, nós somos definitivamente restaurados, e nós somos trazidos para uma nova realidade que está baseada não no nosso desempenho, mas no desempenho de Jesus. É isso que Paulo vai falar nos versos 15 a 16 do texto de Romanos 5. Ele diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões que trouxe a justificação. Deixe-me tentar explicar isso de uma forma mais simples. Paulo ele discorre, né, sempre assim de uma maneira bem eloquente, né, e teológica e tal. O que Paulo está dizendo para a gente é o seguinte: se você comparar o que aconteceu com Adão e o que aconteceu com Jesus, você vai ver que o que aconteceu com Jesus é muito superior, aquilo que está nos sendo oferecido em Jesus é muito superior do que aquilo que ocorreu na nossa vida por causa de Adão. O poder de Jesus é muito superior ao poder do pecado. O poder da graça é muito superior ao poder do pecado. Por quê? Paulo diz, porque o pecado entra através de um homem e contamina muitos. Ok? Então é um que contamina muitos. Mas o poder da graça faz com que a contaminação de muitos seja resolvido por um.
Ok? Então é diferente. Através de um, entra o pecado que contamina muitos. Mas através de muitos contaminados, um único justo, resolve o problema de todos eles. Então, de muitos para um, de um para muitos. Qual poder é maior? O da graça. O da graça é maior. Por quê? Porque ela é suficiente para abarcar a realidade da rebelião, não só de um, mas de todos. Porque o que você tem que entender nesse momento do texto é que Paulo está dizendo o seguinte: nós não temos meramente a desculpa de dizer que Deus tem que lidar com o pecado de Adão. Por quê? Porque agora nós temos os nossos pecados, não só o de Adão. O que prova que eu e você estamos em Adão e nós participamos da rebelião dele é que nós temos a nossa própria rebelião. Então, Jesus vem não só para lidar com a rebelião de Adão, mas Jesus vem para lidar com a minha rebelião e com a sua rebelião e com a rebelião do mundo todo. Ele vem para lidar com a rebelião e com o pecado de todo mundo. Então a graça dele é muito superior. O nosso principal problema para a ansiedade é que nós nos desligamos disso. Nós nos desligamos da fonte de vida que é Deus. Fora do princípio da nossa existência original, que é Deus, nós não temos condições de lidar com nada, com absolutamente nada. Na cruz, Jesus Cristo se fez por nós pecado. Quando Jesus vai para aquela cruz, ele está assumindo, ele não está morrendo apenas pelo pecado de Adão, mas ele está morrendo pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ele não está morrendo apenas pela rebelião de Adão, ele está morrendo pela minha rebelião e pela sua rebelião. Ele está levando a nossa rebelião com ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz que Deus fez de Jesus pecado por nós. Jesus se tornou pecado por nós. O nome que a palavra de Deus dá a isso é justificação. Por quê? Porque quando Jesus se faz pecado por nós, nós nos tornamos justiça de Deus. Veja, isso precisa tirar se a gente compreender a obra de Jesus, isso precisa tirar toda a ansiedade no nosso coração. Se você compreender o que Jesus fez naquela cruz, foi assumir a sua transgressão, a sua rebelião, o seu pecado nele, e pegar a justiça dele e colocar em você, então agora você está justificado diante de Deus. Deus olha para você, Ele olha para mim, Ele nos vê como pessoas justas. Ah, mas eu fiz isso de errado. Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele nos vê como pessoas justas. Você não carrega mais a ansiedade de ter que fazer com que a sua relação com Deus dê certo por aquilo que você está fazendo. A sua relação com Deus vai dar certo por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus realizou por você. Através de Jesus Cristo nós somos considerados justos diante do Pai. E isso acaba com a ansiedade. Por quê? Porque isso gera paz em nós. Olha o que Paulo diz em Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Que graça? A graça da justificação, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em outras palavras, nunca mais, eu tenho que repetir isso, nunca mais, com mais ênfase no nunca, ok? Nunca mais, você ou eu, precisamos nos preocupar com o nosso desempenho. No Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, as pessoas precisavam se preocupar com o seu desempenho. Mas depois que Jesus veio, e Ele deu a vida dele naquela cruz, e Ele ressuscitou, e a gente acolhe aquilo que Ele fez por nós, nós nunca mais precisamos nos preocupar com o nosso desempenho.
Nós estamos em uma nova dinâmica de relacionamento com Deus. Você consegue entender isso? Se o Evangelho nos alcançou, queridos, nós precisamos experimentar essa realidade de uma vida livre da ansiedade. Sim, eu acho que haverão fatores aí que podem levar alguns cristãos ou algumas pessoas que experimentaram o Evangelho a procurar o auxílio de um psicólogo, de um terapeuta e tudo mais, ok? Por alguns fatores, e isso deve ser feito. Mas eu acredito que se nós entendermos de fato o que o Evangelho fez por nós, o número de pessoas que entendem isso vão diminuir demais dentro dos consultórios psicológicos. Porque a maior ansiedade do nosso coração, conscientes ou inconscientes, é essa de sermos aprovados por Deus. Através da fé, nós devemos viver na convicção de que está consumado em Jesus Cristo tudo o que precisava ser feito. Sabe, Jesus, antes de morrer naquela cruz, ele diz assim: está consumado. Nós lemos isso nas Escrituras. Quem sabe disso? Quem sabe que Jesus disse naquela cruz está consumado? Faça assim para mim. Quem sabe disso? Ok. Quem não sabia? Agora você está sabendo. Ok? Ele disse naquela cruz, está consumado. O que significa consumado? Significa que tudo o que tinha que ser feito foi feito. Não precisa ser feito mais nada. Não é estar consumado, mas você precisa. Não, está consumado, acabou. Acabou. Você consegue entender isso? Acabou. Tudo o que precisava ser feito para que o reino de Deus viesse, foi feito. Tudo o que precisava ser feito para que a realidade de um mundo desconectado fosse revertido, foi feito. Tudo o que precisava acontecer para que nós fôssemos reconectados com Deus, já aconteceu. Nós precisamos viver confiados nisso. Jesus Cristo fez tudo o que precisava ser feito. Toda a nossa vida agora é vivida baseada no sistema dessa realidade que invadiu o nosso presente século. Jesus Cristo é essa resposta de Deus. Toda a nossa vida não pode mais estar baseada agora nos valores do presente século. Vivemos nossas vidas baseadas no desempenho de Jesus, no desempenho de Cristo. Se você já entendeu o Evangelho, essa é uma verdade que você precisa, do Evangelho que você precisa entender, para te libertar da ansiedade, porque Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então às vezes a gente sabe sobre o Evangelho, mas a gente não sabe sobre as implicações da verdade do Evangelho na vida da gente. A implicação do Evangelho na minha vida é que eu não preciso mais ficar ansioso com nada. Ah, mas fulano pensa assim de mim. Problema do fulano. Ah, mas meu chefe. Problema do teu chefe. Ah, mas meu pai. Problema do teu pai. Você não precisa mais ficar ansioso com o que as pessoas pensam, acham de você. Tudo foi resolvido em Jesus. Tudo foi feito nele. Sua morte e ressurreição trouxe para nós todas as realidades que aguardávamos. Tudo o que foi feito, planejado por Deus para nossas vidas, está disponível por intermédio de Jesus Cristo para nós. Olha o que Paulo diz no verso 17. Ele disse, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Você precisa marcar esses versículos na sua Bíblia, sabe? Essas expressões. Você não recebeu um pouco de graça.
Você recebeu imensa provisão da graça. Entendeu? Não precisa ter medo de usar a graça. Você não precisa usá-la racionada. Você não precisa usá-la racionada. A graça é abundante. Você recebeu superabundante provisão da graça e a dádiva da justiça. Essas realidades reinarão. Agora preste atenção, que é outra palavra que você tem que grifar aí na sua Bíblia, circular. Essas realidades, essas dádivas, esses presentes, ou seja, a graça, a provisão da graça, a provisão da justiça, reinarão em vida. Deus não deu isso para mim e para você ficar esperando ir para o céu. Essas realidades precisam reinar em nós, em vida. Reinarão em vida. O apóstolo Paulo está dizendo, você precisa experimentar isso agora, na sua vida, enquanto você está vivo, aqui. Não é para você morrer e ir para o céu, e aí falar, nossa, agora eu vou ter uma vida boa. Não, é para você ter uma vida boa, agora, cheia das realidades do céu, na sua vida, agora. É para você estar cheio de paz, cheio de amor, cheio de bondade, você, livres, agora, não quando a gente morrer. Quando morrer é uma consequência. Por quê? Porque já está agora. Mas veja, muitas pessoas, apesar de crerem no Evangelho, continuam vivendo escravas aqui das suas emoções, escravas aqui dos seus medos, escravas aqui da sua ansiedade. Por quê? Porque não conseguiram entender essa realidade, acham que essas coisas são para o céu. Quando eu chegar no céu, então eu vou ser perfeito, e aí quando eu for perfeito, então eu vou poder ter paz, então eu vou... Não! Reinarão em vida, agora, para mim, para você, agora. Agora como? Pelo seu desempenho? Olha o que o texto diz, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia! Não é pelo seu desempenho, é pela vida dele que está em você, é pela vida dele que está em mim. O justo viverá pela fé. Você tem que acreditar nisso, que a vida de Jesus está de verdade em você, se o Evangelho te alcançou. Não é mais o seu desempenho, é a operação da graça dele. Se nós entendemos então a realidade de quem nós somos frágeis, nós somos fracos. Não é a nossa performance que vai resolver as coisas. E nós entendemos quem Jesus é, a obra dele, o que ele fez. Nós lidamos diretamente com essa intoxicação, experimentando toda a desintoxicação da ansiedade na nossa vida, porque nós vamos entender que a vida de Jesus está em nós. O que isso gera em nós? Qual é a emoção reciclada que vai vir? Segurança inabalável. Segurança inabalável. Veja, gente, isso não é conto de carochinha. Isso não é expressão religiosa. Isso precisa ser real. Tem que ser real. Tem que ser uma realidade. Quando nós compreendemos efetivamente que tudo realmente foi consumado na obra de Cristo, então os nossos sentimentos vão encontrar cura para a ansiedade. As coisas vão acontecer ao nosso redor. Em alguns momentos nós podemos sim ser tomados pela ansiedade. Ela pode começar a bater na porta, mas a gente vai dizer, pera lá. Isso não era para ser assim, esse não é o caminho, essa não é a realidade. Nós somos libertos de tudo que poderia gerar ansiedade no nosso coração, porque nós nos sentimos seguros na inabalável obra de Jesus. O apóstolo Paulo coloca nos versos 18 a 21, nesses versos finais, essa realidade. Olha o que ele diz:
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, sem a lei você não teria consciência de todas as realidades do pecado. Mas aí Paulo diz assim, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Eu gosto da tradução da atualizada aqui. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. As realidades do reino de Deus que Jesus trouxe precisa estar presente em nós por causa do nosso desempenho? Não, por causa do desempenho de Jesus. Preste atenção, que toda essa realidade que Paulo diz que vai gerar em nós essa segurança, inabalável, é fruto de nós entendermos aquilo que foi feito por Jesus. Paulo diz aqui nesse texto 3 coisas que são feitas mediante Jesus, para mim e para você. Ele diz assim, em um ato de justiça, nós temos justificação que traz vida. Você prestou atenção? Mediante um homem, em um ato de justiça, não são 2 atos, nem 3, é um ato de justiça. Qual é esse ato de justiça? A cruz. A cruz é esse ato de justiça. Ela foi feita. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus naquela cruz. O Pai está satisfeito por aquilo que o Filho fez. Ele não está esperando que eu, você ou qualquer outra pessoa faça absolutamente qualquer coisa para ser agregada àquilo que Jesus fez. Ele está satisfeito com o que Jesus fez. Ele diz que em uma vida de obediência nós seremos feitos justos. Por causa da obediência de um homem, ele diz, nós seremos feitos justos. Não é a obediência de 2 homens. Não é a obediência de Jesus e a minha. Não é a obediência de Jesus e a sua. É a obediência de um homem. A obediência de Jesus. A obediência de Jesus fez você justo. A obediência de Jesus me fez justo. Eu não sou justo diante de Deus por causa da minha obediência a Ele. Eu sou justo diante de Deus por causa da obediência de Jesus a Ele. Porque se fosse por causa da minha obediência, então hoje eu obedeço, amanhã eu desobedeço, amanhã eu desobedeci, eu já me sinto injusto diante de Deus. Mas porque é a obediência de um homem, hoje eu obedeço, amanhã eu falho e desobedeço e eu continuo me sentindo justo diante de Deus. Por quê? Porque eu sou justo por causa da obediência de um homem, Jesus. Jesus. E isso tira toda a minha ansiedade. Porque quando eu desobedecer, ou quando eu falhar na minha obediência, eu vou olhar e vou dizer, ei, eu continuo justo. E eu vou a Deus de novo. Eu não preciso correr dele, eu não preciso me esconder dele, eu não preciso começar a tentar me esforçar para fazer um monte de coisa para que Deus olhe para mim e fale, ok, você errou ali, mas já que você fez todas essas coisas boas, agora eu vou me relacionar com você de novo, ok? Não, ele olha para mim e fala, ok, você falhou ali, mas eu estou vendo, você é justo, meu filho. Vamos continuar andando junto. Isso tira toda a ansiedade do nosso coração. E na graça que reina pela justiça de um único homem, nós temos vida eterna. Passei só o primeiro, né? Nós temos vida eterna. Veja, essas coisas foram feitas em Jesus. Quando você lê esses versos, você tem que perceber essa ênfase de Paulo. A ênfase que o Espírito Santo está nos dando através do texto de Paulo é que é Jesus que faz essas coisas. E eu estou seguro naquilo que Ele fez. Amplamente seguro naquilo que Ele fez. Uma segurança inabalável. Compreender essas verdades, viver a partir da fé prática em cada uma dessas verdades aí, vai nos libertar de toda ansiedade e vai nos conduzir a uma vida de segurança inabalável.
Nós vamos olhar a sociedade ao nosso redor e nós vamos ver os desafios em relação à criação dos nossos filhos e nós vamos dizer: não, o Senhor está agindo. Ele está cuidando de tudo. É a capacidade dele, não a minha. Por causa do que Jesus Cristo fez, nós podemos ter certeza do nosso destino. Porque você crê em Jesus, se você crer nele, você pode ter certeza do seu destino. O seu destino é o céu. Agora, quantos aqui sabiam que por causa do que Jesus fez, você também pode ter certeza absoluta da sua origem? Não só o seu destino, mas a sua origem. Não só saber para onde você vai, mas saber de onde você veio. Ah, mas como assim, Ricardo? Jesus, numa conversa com Nicodemos, disse assim para ele: aquele que é nascido do Espírito, aquele que é nascido do alto, aquele que é nascido do céu, é que está no reino de Deus. Quando eu encontro o Evangelho, a minha origem deixa de ser esse mundo. A minha origem passa a ser o céu. Quando eu me rendo a Ele, eu sei para onde eu vou, mas eu sei também de onde eu vim. Eu vim do alto. O reino de Deus está aqui, chegou, está em mim, está em você, está nesse povo. Nós nos movemos dentro dessa realidade. Nós estamos nesse mundo, nós vivemos nesse sistema falido, mas nós já estamos em uma outra realidade. Nós somos cidadãos do céu. Nós nascemos do alto. Nós não estamos mais presos a nada do que gera ansiedade nessa vida. É por isso que Jesus em Mateus 6 diz que se você estiver ansioso por qualquer coisa, vai dar uma voltinha no campo e olha o que o seu papai faz cuidando das plantas. Porque Deus agora é teu Pai. Podemos caminhar diariamente em plena segurança do amor dEle. Podemos ter plena certeza de que nós estamos em paz com Ele. Você sabia disso? Deus não está bravo com você. Toda a ira dele, Ele derramou sobre Jesus. A ira que era para mim, para você, Ele jogou sobre o seu Filho. Então agora nós podemos caminhar com a plena certeza de que reinamos em vida mediante Jesus Cristo. Você e eu, se alcançados pelo Evangelho, não devemos mais viver condicionados às nossas emoções. Elas foram e são completamente recicladas em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que agora, não amanhã, agora, eu e você estamos em um novo ambiente. Eu e você estamos firmados numa nova plataforma. A plataforma do reino de Deus. Paulo diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você precisa sair daqui com essa convicção essa manhã. Ele não vai te levar, Ele já te trouxe. Ele já transportou você do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Essa é a sua realidade se o Evangelho te alcançou. Essa é a sua realidade se o Evangelho te alcançar. Não há mais ansiedade, não há mais medo de envelhecer, não há mais amargura, não somos mais escravos da vingança, reinamos em vida.
através da vida de Jesus Cristo que está em nós, mediante a presença do Espírito Santo, nós vivemos para carregar a vida de Deus e a influência do céu na terra. Hoje, nós precisamos crer e desejar que o Espírito Santo faça isso no nosso viver. Precisamos disso. Eu e você precisamos sair daqui com essa convicção. Quando durante a sua semana você se sentir pressionado por suas emoções, quando durante a sua semana você se sentir atacado por intoxicações emocionais, confronte isso com a verdade da palavra de Deus. Vai nesse texto, vá a outros textos da palavra, leia a palavra de Deus e afirme para o seu coração o que Deus diz sobre você, não suas emoções, o que Deus diz. Quando você sentir que os seus filhos estão sendo atacados assim, sente com eles, leia as escrituras para eles, ore por eles, ajude-os a perceber que a verdade e a realidade da vida deles é aquilo que Deus diz sobre eles, não as circunstâncias, não as emoções. Viva cada dia com a certeza de que Jesus Cristo, tudo que precisava ser feito em Jesus Cristo foi feito. Agora você vive a partir da realidade do reino de Deus que Ele estabeleceu em você. Deixe a realidade da sua vida como filho ou filha de Deus se manifestar através de você a cada momento. Viva pela fé no Filho de Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero terminar essa manhã com um tempo de ministração. Eu quero terminar essa nossa série rogando ao Espírito Santo de Deus que Ele venha com a presença dEle sobre nós. Nós ouvimos a palavra do reino, mas eu quero que nós experimentemos agora o poder do reino. Se você tem estado conosco aqui e você reconhece que você tem carregado algum tipo de ansiedade no seu coração, às vezes por causa de uma situação com o seu filho ou filha, às vezes por causa de uma questão no seu trabalho, às vezes por causa de uma questão relacionada a uma enfermidade, não sei, mas se o seu coração tem carregado algum sentimento, a mínima intoxicação de ansiedade, eu quero em nome de Jesus essa manhã pedir para que o Espírito Santo venha com poder e traga libertação sobre o seu coração, sobre a sua vida. Porque se o Evangelho te alcançou, você é um filho e uma filha de Deus. Você reina em vida. Você não deve ficar esperando o céu para que você não tenha mais nenhum tipo de ansiedade. Você tem que ter a expectativa de que a realidade do céu invada você agora. Invada a sua vida agora. Se você olha para a vida dos seus filhos e você percebe na vida de qualquer um deles sintomas de intoxicação emocional, a gente tem que dizer não para isso. O mundo quer dizer para a gente, a sociedade quer dizer para a gente, como eu mostrei aqui, não, é o mal do século, é assim mesmo, as crianças ficam ansiosas. Não, nós não criamos nossos filhos para ansiedade. Nós criamos os nossos filhos para eles serem portadores da paz do reino. Então eu quero orar por você agora. Enquanto o pessoal canta essa canção, eu quero convidar você, se você tem experimentado essa realidade, veja, não admita nem um pouco, ok? Não diga assim, não, eu sou um pouco ansioso. Não, nada de ansiedade. Nada. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis. Olhe aquilo que o Pai faz. Não fique ansioso com o dia de amanhã. Se o Pai cuida das flores, se Ele cuida das árvores, Ele cuida de você, porque você é filho e filha dele. Não fique ansioso com o seu amanhã.
porque se Ele cuida dos pássaros, você vale mais para Ele. Essa é a palavra de Jesus. Nós temos que crer nele. E por favor, não deixe a sua mente carnal lutar contra a mente de Cristo, a realidade do céu, da palavra. Não pense assim, não, isso tem a ver com a perspectiva religiosa, mas a minha questão é uma questão profissional. Não, isso tem a ver com toda a sua vida. Toda a sua vida. Então, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente, para que a gente possa ter esse tempo de ministração. Se o seu coração tem carregado algum nível de ansiedade, saia do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar essa manhã, nós vamos pedir para o poder do reino se manifestar, para o Espírito Santo de Deus vir. Pode chegar. Vem, Santo Espírito, mais do Senhor. Mais do Senhor. Você que é liderança da igreja, se você não precisar vir receber oração, vem orar pelas pessoas, ok? Ministério de intercessão, mais em missão, Ministério de mulheres, mosaico, diáconos, líderes, venham, imponham as mãos, abençoe aquilo que o Pai está fazendo.